nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Salve Maria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para fazermos juntos a leitura orante da palavra. Este caminho que a Igreja nos oferece nos seus 4 passos, primeiramente a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. A leitura orante faz parte da programação da Renovação Carismática Católica, que nos oferece uma programação diária e semanal. Então não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar e também de colocar ali o seu comentário. Hoje é dia 2 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E temos como leitura para fazermos os 4 passos, fazermos este caminho, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Mateus 14, de 13 a 21. Já deixa marcado aí na sua palavra, na sua Bíblia, e tracemos sobre nós o sinal da cruz. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que possa ser terra fértil para aquilo que Ele quer dizer para cada um de nós em particular. É esta a beleza da leitura orante. O Senhor fala com cada um particularmente. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já pegaram a sua palavra, a Bíblia? Então vamos para este primeiro momento, que é a leitura do texto. Mateus 14, versículos de 13 a 21. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhe Jesus. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
neste primeiro momento da leitura, a gente precisa fazer uma retrospectiva, relembrar aquilo que o texto está dizendo. É o que o texto diz. Então Jesus fica sabendo de uma notícia, né, que é a respeito da morte de João Batista. Então resolve ele e os seus discípulos irem para um outro lado do lago de Genezaré, de Tiberíades. E o povo foi seguindo Jesus a pé. O povo foi seguindo. Quando ele chega lá, nesse deserto, para um descanso, né? Ele encontra uma grande multidão. Ele se compadece dessa multidão e cura ali os doentes. Foi chegando a tarde e os discípulos disseram para Jesus: dispensa este povo. Aqui é um lugar deserto, eles não têm aqui nada, lugar nenhum para poder comprar o alimento. E Jesus dá uma resposta para ele: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles disseram: mas como? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: traz até a mim. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, levanta até os céus, os olhos para os céus, abençoa, parte o pão e entrega aos seus discípulos para que eles possam entregar àquela multidão. Bem, depois disto, todos que ali estavam comeram e ficaram saciados. E é interessante que aqui, neste versículo 21, fala que estavam ali 5.000 pessoas, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. É esta a narração do texto, aquilo que o texto está dizendo. Então agora nós vamos para a segunda parte, segundo passo, que é a meditação. O que este texto está dizendo para mim e para você? Este evangelho é o mesmo evangelho do domingo, do dia 25, do domingo passado. É a mesma leitura, é o mesmo contexto. Mas que na comunidade onde Mateus, né, escreve este evangelho, alguns detalhes fazem a diferença, a distinção entre o evangelho de João e o evangelho de Mateus. E esta diferença, né, é importante que a gente fique atento a ela. Primeira é que Jesus dá uma ordem: dai-lhes vós mesmos de comer. Entrega aos discípulos esta missão. Depois, no versículo 19, Jesus fala que ele deu, ele mesmo, entregou aos seus discípulos o pão partido, para que eles também repartissem. Então, diante desta ordem, dai-lhes vós mesmo de comer, fica aqui, né, uma pergunta para que a gente possa meditar. Esta pergunta: o que você, né, tem dado de comer às pessoas que Jesus lhe confiou? Que o verdadeiro doador é Jesus. Então, este pão, que é o pão vivo que desceu do céu, como eu tenho dado a Jesus, como eu tenho entregue, como eu tenho evangelizado, né, este povo que Jesus me confiou. E também a parte da caridade. Eu tenho feito a caridade. Porque Jesus faz isto.
Ele curou os doentes, curou todos e depois deu de comer a esta multidão já, né, curada. Então, uma coisa não anda separada da outra. O pão que alimenta a alma e o pão que alimenta o corpo. Não tem como as coisas ficarem separadas. É este ensinamento de hoje, neste domingo, para mim e para você. Mas para eu ser doador, eu tenho que me abastecer. Me abastecer espiritualmente. Para falar de Jesus, eu preciso me alimentar de Jesus, na palavra, na Eucaristia, porque senão eu não vou ser doador de Jesus para o outro. Eu não vou ser Jesus para o outro. Não é assim? Então, o que eu tenho dado aos meus irmãos? O que você tem dado aos seus irmãos? A palavra que eu tenho, né, partilhado com os meus irmãos, ela está fundamentada na Bíblia. Eu falo de Jesus com fundamentação na Bíblia, na tradição, no magistério da igreja, ou eu tenho entregado Jesus fora deste contexto, da palavra de Deus. Um Jesus que eu acho, um Jesus que eu criei. A gente escorrega. Muitas vezes nós apresentamos um Jesus que eu criei. Isso é muito duro, não é? Isso é muito pesado quando a gente volta nas nossas ações, no nosso falar, no nosso agir. No nosso agir. Está fundamentado na palavra, na Bíblia, nos ensinamentos da igreja. E vamos para o terceiro passo, que é a oração. Meu Senhor e meu Deus, meu Jesus amado, nesta manhã eu quero vos pedir, e aí você vai fazendo a sua oração, a graça da fidelidade à tua palavra. E quando eu me desviar, Jesus, pela graça do teu Santo Espírito em mim, eu te dou livre acesso, Jesus, para que eu possa ser corrigida. Porque tu és manso e humilde de coração, e assim eu também desejo ser mansa e humilde de coração. Não quero, Jesus, criar um Jesus diferente daquilo que o Senhor é. Dai-me esta graça, Jesus, nesta manhã, de ser Jesus para o meu irmão, mas ser Jesus verdadeiro. Ser Jesus verdadeiro. Eu te agradeço, Jesus, por esta palavra que me coloca no rumo certo, nessa exortação, e me comprometo de dar eu mesma, de comer aos meus irmãos, mas depois de me abastecer de ti. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. E na contemplação, que a palavra contemplação é sonhar, é ver, é olhar para esse Jesus que me impulsiona a uma ação.
É estar a sós e absorver esta delícia deste momento para agir. E a ação de hoje é, abastecida do Senhor, a gente poder entregar Jesus ao outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma santa semana.